Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí ao corte do podcast do Talkflow com o Sérgio Sacani e o Bruno Masi, o vice-presidente aí do iFood. Eles vão falar sobre o uso da inteligência artificial do ChatGPT e de outras IAs aí e seus benefícios, beleza? Já se inscreve no nosso canal, comenta o que você achou do vídeo e bora pro vídeo. O ChatGPT, tem o plano de assinatura, não sei o quê, mas assim, toda vez que ele dá para criar imagens ali de graça, Sim. né? E não é de graça de verdade, né? Os caras lá têm um custo. E que tem a galera que tá pagando para você usar de graça, porque Exato. o usuário gratuito, ele não quer esse cara. Ele não quer o cara que eu brinco, né? Igual eu não. Eu pago, aliás, o plano mais caro do ChatGPT, porque não tem igual, cara. O de duzentão. O de duzentão. Eu O também dia que faço você usar esse, cara, Muda a acabou. sua vida. Muda a sua vida Muda mesmo. a vida. Por quê? Muda. Porque o poder de processamento e o acesso à informação é completamente diferente. Completamente. O que você está usando grátis, ou então de vintão por mês, cara, de novo, é um cheirinho, né? Tipo um trial. É isso aí. Muda completamente. A qualidade da informação, a qualidade de construção. Quando você usa lá o DeepSeek, né, que é Deep thinking. o pensamento mais mesmo. fundo que a gente Cara, fala. você vê o negócio funcionando, é absurdo. Você pede para ele programar. Uma das coisas que eu mais falo nas minhas redes, e eu brigo com a galera, é: todo mundo tá achando que a inteligência artificial veio para tirar meu trabalho. Porra, com a inteligência artificial eu vou ter mais tempo, vou fazer mais coisa. Eu já penso completamente diferente. Nunca no mundo a gente teve uma oportunidade tão animal de ter superpoderes. Hoje, o cara que era designer, ele pode programar. Ele pode lançar o produto dele próprio, ele pode ser atendimento, ele pode ser comercial. O cara que era programador que não sabe fazer um círculo na mesa, pode ter um design animal e feito. Então a AI hoje, né, o ChatGPT, cara, te dá superpoderes. E quando você experimenta esse de 200, é animal. E da onde vem o dinheiro? As empresas, eles vendem token para as empresas para usar isso em grande escala. Exemplo, um dos grandes contratos da OpenAI no Brasil está lá no iFood, com a gente. E, cara, a gente usa isso em escala para fazer um negócio absurdo de análise, predição, entre outras coisas. Então, é daí que vem o dinheiro. Se fecha a conta ou não, hoje não está fechando. Mas como qualquer empresa de tecnologia, no comecinho não tem que dar payback, mas o futuro é bem promissor. E cada API que qualquer cara desenvolve e tal, ele vai ter que usar esses tokens que são pagos, entendeu? Isso. Ele não tem como você desenvolver um API. Um API é um aplicativo que usa o ChatGPT por trás. Não importa, pode ser o iFood, pode ser a farmácia da esquina. Se o cara desenvolver um API, ele vai ter que ir para esse plano que é pago. Porque ele vai ter que pagar por token que ele está usando. E é aí que o cara ganha dinheiro. Exato. É isso aí. E daí, na teoria, qual que é um plano de qualquer empresa? A gente entrega para as pessoas, elas começam a entender que faz diferença na vida, começam a criar o hábito, começam a criar produtos e serviços em cima disso e vai subindo o precinho de pouquinho em pouquinho até todo mundo tá bem amarradinho. Que isso acontece hoje até com o próprio WhatsApp, quando você está falando de WhatsApp Business. No começo, todo mundo mandava mensagem, empresa, de graça. Hoje, para você fazer um disparo, tem o custo. E agora, até eu acho que 3 meses atrás, tal, subiu e estava todo mundo reclamando. Então, é assim que funciona. Então, a parte do OpenAI é muito mais um SaaS-zão, um serviço grande, mas que eles foram muito sagaz, que é, deixa eu montar um produto para o consumidor final, para eu conseguir ter a penetração, para todo mundo lembrar do meu produto. E quando falar... Muita eu gente acho tá também para quebrar também um pouco essa barreira com a inteligência artificial. Isso, o paradigma é... Porque, cara, hoje você vê, eu tenho estado aí em Brasília aí, fazendo um projeto aí que eu encontro uma senhorinha de 80 anos que está usando inteligência artificial, Nossa, cara. Muito legal. Ela fala, cara, isso aqui mudou minha vida, tá 80 anos, cara. Ela já trabalhou, já fez tudo na vida dela. E ela tá usando. O lance que o ChatGPT fez de deixar aquilo daquela maneira foi para quebrar essa barreira aí. Ele quebrou uma barreira gigantesca, cara. E ele conseguiu trazer para ele algo que não tem valor, que é várias pessoas que você perguntar sobre inteligência artificial, ele vai falar, o ChatGPT é isso. Ele popularizou, ele naturalizou uma coisa que, cara, não é comum. Nem quando o cara quer pedir comida. Exato, igual quando o cara quer pedir comida, ele pode pedir por qualquer lugar, mas geralmente hoje o hábito é, vamos pedir um iFood hoje à noite, tal, e daí o cara pode até pedir pelo WhatsApp, mas ele se comunica desse jeito. Total. Virou o iFood, pedir um iFood virou, é tipo, você pede um iFood. Exato, isso. Vai almoçar em casa ou vai pedir um iFood? Exato. E daí nem que ele ligue e fale assim, manda um parmegiana pra mim, mas é isso. Total. Agora eu vou defender a China aqui. Porque assim, eu usei muito o DeepSeek
não acho que tem nada demais além do ChatGPT, não. É isso. Foi aquela enxurrada no começo. Porque é de graça. Também não é, não. Também entendeu? não. Tem os tokens Porque lá. tem os planos e tal, não sei o quê. Mas eu tô usando uma IA chinesa, chama Manus. Tô Já usou a ligado já tô nessa usando. daí, meu irmão. Cara, Já tô essa usando. é a melhor que tem. Essa Por quê? saiu pra mim, saiu assim, eu pedi lá, eu entrei no site, fiz o processo bonitinho. Você já Pô, conseguiu? Pra dar Rolou, acesso. rolou. já? E aí eu peguei... Eu demorei um tempo. Sabe mas pra mim foi essa semana, tá ligado? Ah, Uma coisa assim, uma semana passada. Até que foi rápido. O meu também, ó, eu fiz o meu cadastro da Manus em janeiro, que tava tipo assim, quase submundo. Eu recebi tem 2 semanas. É. Eu recebi umas 2 semanas também. A Manus, essa aí sim, porque ela já é um negócio a mais. Isso, é um passo. Porque ela é o tal dos agentes de IA que a gente fala. Aham. Então, o que dá pra você fazer com a IA hoje? Dá pra você usar o ChatGPT lá perguntando se o Palmeiras tem Mundial, que eu brinco com a galera, que é o que eu faço. Mas o lance da IA hoje é você fazer o que o Breno falou. O cara, ele é designer, aí ele monta uma agência usando só IAs. Cada IA vai cuidar de um setor da Toda agência dele. E você consegue definir personas e perfil. Então você pode falar assim, eu quero um comunicador tão poderoso quanto o Nizam Guanais, toma aqui um monte de referência, programa. Põe os livros dele, do os Nizam, livros põe dele, tudo. lá, tal, treinou, você tem um Nizam Guanais virtual. Daí você pega e fala assim, ó, eu quero um cara estilo Hans Donner pra fazer meu logo e não sei o quê. E você vai misturando essa porra e dá um ok. E, cara, eles trabalham sozinhos. E o mais louco é, você faz um job, tá? Você fala assim, ó, como se fosse uma reunião aqui no... Você fala assim, ó, a gente vai fazer esse aplicativo agora, tá? O agente 33 tá fazendo ali a responsabilidade do código e depois ele vai te avisar, agente 2, pra você começar a fazer o design. Os caras começam a trabalhar sozinhos. Eles começam a fazer as coisas. Então, isso daí dá pra fazer muita coisa foda, né? E a Manus, ela já é o quê? Ela já são esses agentes trabalhando ali dentro. Exato. Então você pode pegar na Manus ali no prompt dela e colocar várias tarefas, uma que não tem nada a ver com a outra, ela meio que recebe aquilo, Ela entende. igual o Breno falou, como se fosse um job, e ela já distribui para os agentes dentro dela, cara. Isso aí Pra é poder sensacional, trabalhar. cara. E eles vão tomando ações e decisões sem depender de você pra te entregar um negócio meio E você abre o monitor, e o mais legal, cara, que você abre um monitorzinho aqui e fica vendo e ela fica trabalhar. vendo ela trabalhar, cara. Isso é assustador. Tudo que ela tá fazendo, cara. Tudo que ela tá fazendo. Não, estou acessando tal coisa. Estou rolando a página. página. Ela escreve, estou rolando a página. Cara, às vezes eu perco ali uns 20 minutos da minha vida, cara. Eu achei que era só eu que fazia isso. Eu perco uns 20 minutos. Eu falo, cara, não é. Isso aqui não é possível, cara. Mas que dá os um caras tão exemplo desse de um jeito. troço legal que você pediu pro Manus fazer, então. Cara, vamos lá. Vou pegar a coisa que eu faço no meu dia a dia, tá? Tá. Não é nada assim grande Extraordinário. absurdo. Não, uma mas vamos lá. brincadeirinha, vai. Uma brincadeirinha. Por exemplo, eu tenho meu blog, que é o spacetoday.com.br, onde eu posto notícias de astronomia e tal. É um saco ficar caçando a notícia, vendo o que é e tal. O que eu fiz? Eu fiz um promptzão, entendeu? Falando assim, ó, você vai agir como um astrônomo especialista em divulgação científica. Você vai pesquisar esse site, você vai decidir qual que é a notícia mais relevante com base no Google Words da vida, e com base nisso você vai pegar a notícia, você vai traduzir para o português, você vai preparar a notícia de uma maneira que seja boa para o público leigo, e aí pronto, cara. Eu solto lá e aí você vê, estou acessando o site tal, estou lendo, passei agora, estou fazendo tal coisa. Cara, você vai vendo cada coisa, cara. E no final aí ela vai perguntando no meio, mas você não falou se você quer Post, cada ou você link quer ou um isso? artigo, ou você quer desse jeito. Você quer que o texto seja assim ou seja assado? Você quer que eu ponha figura ou não? Eu quero figura. Aí você vê ela disparar para o outro agente, para o cara fazer a figura, o agente ali interno. Cara, é um negócio esse sensacional. pra mim é o ponto principal, que quando a gente tá falando, eu tenho certeza que deve ter alguém falando assim, mas isso aí o ChatGPT faz, você programa a tarefa, ele faz tal. A diferença é que o ChatGPT é linear hoje. Você pega Isso. e ele vai seguindo. Linear, é como se fosse aquela janela, ele vai seguindo. Ele não, ele é cross-agente mesmo. Isso aí. Então você consegue configurar diversos agentes, e daí eu vou te dar o exemplo do que eu fiz, que foi brincadeirinha. Boa. Esse que eu te falei da agência de publicidade, é de verdade. Eu criei 5 personas para me ajudar agora a cuidar das minhas redes sociais, porque eu estou num momento ali de tentar vender algumas coisas online e tudo. E daí eu peguei e criei um cara de redação, o designer, com características, coloquei todo mundo que eu admiro, que eu gosto de comunicação, coloquei um monte de vídeo meu para ajustar meu tom de voz e eu dou o primeiro comando
para determinado job. Então, hoje mesmo, eu falei assim, eu preciso fazer frases inspiradoras de empreendedorismo no estilo tal, querendo usar esse livro como base. Um a gente falou com o outro e eles pegaram e falaram assim, daí o legal é que eles provocam também. Ah, mas isso daqui a gente usou na semana passada. Que ele tem um histórico. Que tal ir por essa linha? Topa? Topo. E o legal é que a linguagem fica natural, é conforme você fala. Eu falo muito cara e topo. Então no chatzinho fica assim, topa? Eu topo. E ele segue. Tu alimenta ele com a tua própria base de dados, Isso, então. porque se você quer que ele faça alguma coisa para não ficar um negócio, senão fica um negócio muito mecânico. Então, para colocar, por exemplo, meu site lá tem 20 mil posts. Eu dei meu site todo para ele, Falou, pega estuda aí aí. meus posts, estuda e põe no meu tom. E aí ele vai escrever o texto final. Você pode pegar um texto técnico, só que ele vai escrever naquele meu tom. Isso é muito legal. Bem, pessoal, esse foi o corte de hoje do nosso vídeo aí, né? Então, a inteligência artificial realmente pode fazer trabalhos que antes eram muito terceirizados e acabam facilitando a vida, né, de quem está empreendendo, mas a gente tem que ver sempre o lado positivo e o lado negativo, né? Se a gente for analisar o contexto do trabalho, cada vez mais as empresas, principalmente grandes empresas, vão querer terceirizar esse trabalho, né, que antes era feito por mão de obra humana. Então a tendência é que a concentração de renda, a desigualdade social com o uso das IAs é claro que pode aumentar e aí gerar novos problemas econômicos e sociais que já acontecem hoje em dia, principalmente em países subdesenvolvidos e países emergentes. Então, claro que todo uso de tecnologia tem que ser avaliado, levando em consideração sempre o contexto, né, internacional, mas também o contexto econômico-social de cada país, beleza? Comenta o que você achou do vídeo, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, obrigado, até a próxima.